Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, né? A segunda parte do meu vídeo sobre os crocodilia, né? Os crocodilos atuais e seus parentes fósseis mais próximos. Uma série de vídeos aí, né? Que era para ser um vídeo só, né? Originalmente, agora é uma série de vídeos em homenagem a quem já se vacinou, né? Quem já virou jacaré. Aí, na verdade, a primeira parte, né? O vídeo passado que eu falei sobre jacarés, agora eu vou falar sobre crocodilos. Lembrando que este vídeo aqui é um vídeo que eu não estou gravando com todos os recursos que eu gostaria de gravar, né? Mostrando jacarés e tal, não sei o quê. Então é bem provável que eu faça depois um upgrade, né? No futuro, com certeza depois que passar a pandemia, mostrando mais coisas, mostrando, né? Sendo um pouco mais visual, convidando outros pesquisadores para falar sobre isso. Mas, por enquanto, é essa aula aqui que vai ter para vocês, que eu estou gravando antes, porque a Doppel está lançando novas camisetas e a promoção da Doppel é: você compra 4 camisetas, paga apenas 3, tá? Então dá para comprar direitinho as 4 estampas novas que a gente está fazendo agora e pagar só 3 delas. E se a sua compra der mais de R$250, você não paga o frete, desde que seja dentro do Brasil, né? A Doppel ainda não envia internacional, mas para quem mora no Brasil, você não paga o frete, tá certo? Então vocês aí de Boa Vista, é a hora de aproveitar. Desde que você pague mais de R$250 a compra e ainda por cima ganha um pôster com a filogenia de todos os dinossauros, né, pelo menos de todas as linhagens de dinossauros, que é um pôster muito bonito, muito legal, em tamanho A2, né, então ele é um pouco maior, vai junto também na encomenda com as camisetas. Então, link aqui embaixo, tá certo? Para quem quer participar dessa promoção. Link aqui embaixo, e você provavelmente está assistindo este vídeo aqui na quinta-feira, dia 1º de julho. E eu passei aqui só para avisar que a Doppel vai manter esta promoção do leve 4, pague 3 e gastando mais de R$250, leva o pôster e não paga o frete, apenas até domingo, dia 4 de julho. Não tem como manter promoções para sempre, essas coisas têm um preço, enfim, tem um custo. Então você aproveita aí essa promoção para comprar as 4 novas estampas da lojinha do Pirula. Uma de dinossauros, uma de Pseudosúquia, uma sobre os cetáceos, e uma das estampas é justamente uma com os crânios de todas as espécies vivas de crocodilos, tá certo? Crocodilianos. Então, os jacaligatores, né, que eu falei, né, os jacarés e aligatores estão virados para a esquerda, assim como o gavial da Índia, né, tá virado para a esquerda também, e todos os crocodilos, pelo menos que classicamente são colocados na família Crocodilidae, estão virados para a direita. Beleza? Como eu já expliquei no primeiro vídeo, né, eu tentei colocar ali numa proporção de tamanho, tá, para eu ter uma noção. Eu peguei mais ou menos o máximo de tamanho que já foi registrado de cada uma das espécies, tentei colocar ali para vocês verem uma comparação. E pois bem, no vídeo passado eu falei sobre os aligatoróideos, né, aquele ramo mais próximo dos jacarés e aligatores, e agora eu vou falar dos crocodilóideos, que são os mais biodiversos hoje, né? Então no último vídeo eu falei de 8 espécies vivas, ou 7, né? Dependendo de como você interpretar, e agora eu vou falar das outras 15, ou 20, depende de como você contar as espécies também, eu vou explicar isso para vocês, tá? Bom, como eu tinha dito no outro vídeo, a origem de todos esses ramos aí atuais é provavelmente na América do Norte, tá? Que são onde estão os fósseis mais antigos, e, enfim, tudo converge para lá. No caso, os fósseis mais antigos de todas as linhagens são do Cretáceo, do finzinho do Cretáceo, anterior à grande extinção ali do asteroide, tal, que todo mundo conhece. Então, antes de 66 milhões de anos. E eles sobrevivem, né, passam a barreira ali, né, passam para a próxima fase e estão aí até hoje. Só que no caso dos crocodilóideos, os fósseis do Cretáceo são muito limitados, pelo menos até agora, né? Porque os paleontólogos acham coisas o tempo todo, pelo menos até agora a gente só achou um fóssil de crocodilóide do Cretáceo. Tá? E a gente achou já faz um bom tempo, foi no começo do século XX, que é o Prodiplocinodon. E o nome foi dado porque achavam-se que ele era o ancestral do Diplocynodon, né? Aquele gênero fóssil que eu comentei no último vídeo, né? Que é da Europa, mas que não tem nada a ver. E esse Prodiplocinodon, ele tem o mesmo jeitão do Leidiosuchus, que caso vocês não lembrem, é o aligatoróideo mais antigo que a gente conhece. Então faz todo sentido. A gente tem um ancestral em comum entre aligatores e crocodilos, e os dois bichos mais antigos que a gente conhece
são muito parecidos entre si, porque é isto que a evolução diz. A evolução diz que quanto mais para trás você vai indo na história das linhagens, mais elas vão ficando parecidas umas com as outras, até que chega uma hora que fica difícil distinguir quem é quem. É o mesmo ancestral que vai divergindo, né, gerando diversidade, mas isso é gradual, então você consegue acompanhar isso aos poucos. Então faz todo sentido que o aligatoróide mais antigo que a gente conheça seja muito parecido com o crocodilóide mais antigo que a gente conheça, ainda que a gente saiba perfeitamente separar um do outro por uma série de características que eu não vou ficar aqui explicando porque vai ficar muito cansativo para vocês. E bom, os bichos que eu vou falar a partir dele então são todos já do Cenozoico, tá? Ou seja, depois do grande evento de extinção de 66 milhões de anos atrás. Ou 65,5, vai, enfim, para ser um pouco mais preciso. Nos cladogramas, né, nas árvores evolutivas dos artigos que eu peguei para fazer esse roteiro aqui, né, tentei pegar os mais recentes, logo depois do Prodiplocynodon você tem uma série de bichos que são muito parecidos com os crocodilos atuais. Tão parecidos que originalmente eles foram alocados dentro do gênero Crocodilus. Pesquisadores que nomearam ali, colocaram dentro do gênero dos bichos viventes. Hoje já percebemos que eles não estão ali dentro desse gênero, mas ainda não foram formalmente renomeados, né? Então o pessoal coloca sempre crocodilos entre aspas. Só que agora a gente já sabe que eles precisam ganhar um novo gênero, né? Precisa mudar aí o sobrenome. Todos esses bichos que estão ali na base de Crocodiloidea e que são alguns dos mais antigos que a gente conhece, estão muito próximos filogeneticamente de um grupo que é da Europa e da Ásia, no caso, também muito parecido com os crocodilos atuais, que é chamado de Asiatosuchus, tá? Esse é o gênero, tem um ou outro ali dentro perdido também. Eles são um pouco mais recentes, o que faz todo sentido, né? Se a origem é nos Estados Unidos, eles precisaram de tempo para dispersar para os outros continentes. E tem outros fósseis bem antigos também, ali do comecinho do Paleoceno, que são de uma família chamada de Thomistomini, ou Thomistomini, tá? Que eu não vou falar agora, vou falar mais para o fim da aula, mas vocês guardam aí essa informação que vai ser importante. Inclusive, não estou facilitando o editor de novo, lá vou eu pro cantinho aqui para conseguir colocar as figurinhas aqui do lado. Antes de falar dos Thomistomíneos, eu quero comentar sobre o grande grupo irmão, né, o grande clado que existe dos crocodilos atuais, né, que infelizmente é todo fóssil hoje em dia, mas por pouco que a gente não pegou um deles, tá, vivo, que são os Mecosuchíneos. Depois de todos esses bichos que eu falei para vocês, você tem para cá os crocodilos atuais e para cá, né, os Mecosuchíneos, o grupo irmão, que, enfim, foi pro saco, infelizmente. Eles são todos da Oceania. Isso é uma coisa muito interessante. Sendo que os mais antigos são da Austrália, que é a maior massa de terra que tem por ali, e depois, né, mais recentemente, você encontra eles em várias ilhas ali no meio do Oceano Pacífico. Mas vamos começar por esses mecosuchíneos mais antigos que viviam na Austrália. O mais antigo que a gente conhece tem 50 milhões de anos, mais ou menos, do Eoceno, e aparentemente não existiam crocodilos estrito sensu, né, do gênero crocodilos, vivendo na Austrália nessa época. Então, meio que o ambiente era deles, eles ocuparam ali aquela região. Tá? Então, um dos mais antigos é o gênero Cambara, ou Câmbara, e uma das características mais marcantes dos mecosuchíneos é que eles tinham claras adaptações para andar em terra, tá? De forma terrestre. Não que eles eram terrestres, tá? Eles tinham, obviamente, um hábito de vida semiaquático ali, vivendo sempre perto de corpos d'água, caçando dentro d'água e tal, só que eles tinham adaptações que indicam claramente que eles andavam muito melhor do que os crocodilos atuais e andavam provavelmente com mais frequência, né? Porque essas adaptações não estão só no corpo deles, né? Nos membros, nas proporções do húmero, do fêmur e tal, elas também estão na cabeça, no formato dos dentes e etc. Por exemplo, o húmero dos crocodilos atuais, ele é em S, tá? Ele é bem torcido, enquanto que dos crocodilos terrestres, que foram aqueles que eu trabalhei, inclusive, no mestrado e doutorado lá do Cretáceo, né, mas esses daí eram terrestrões mesmo, não entra no escopo desses vídeos aqui, tá? São aqueles mais antigos. O húmero era muito menos retorcido. Os mecosuchíneos tinham húmeros um pouco mais retos, tá? Indicando aí uma tendência maior, aí, uma capacidade maior, pelo menos, de ficar em pé e de andar em terra com mais conforto, com mais facilidade, além de que a cintura escapular aqui dele mostrava ter uma área maior de ancoragem muscular. E no que diz respeito ao crânio, lembrava um pouco aqueles planocraniídeos lá que eu comentei no começo do vídeo passado. Um crânio mais achatado lateralmente, mais levantado um pouquinho, que é o que a gente chama de padrão Oreine-Rostro, né? As laterais bem verticais, tá? E os dentes mais comprimidos lateralmente, né? Com uma serrilha assim,
lembrando uma faca. Tá? Então isso é característico de bichos que caçam animais terrestres, tá? Em ambiente terrestre. Um crocodilo que vive na água, que captura animais terrestres, ele, por viver na água, ele tem uma outra compleição do crânio, tal, não sei o que, ele vai ter um outro estilo, né? Vai pegar o bicho, morder pela perna, levar lá pro fundo, né? Vai dar o giro da morte lá, que ele gira, arrebenta todos os músculos, nervos, tudo. Mas quando você caça em terra, aí a coisa é diferente, né? Você não vai conseguir ficar dando o giro da morte em qualquer lugar, você vai ter que arrancar o pedaço ali na hora, você não vai poder ficar arrastando e tal. Então você tem uma outra compleição de cabeça, uma outro tipo de dente. E no caso, os mecossuquíneos tinham, uma adaptação maior para isso. Tá? Mas você tem uma variedade também dentro desse grupo, né? Você tinha um, por exemplo, que tinha um focinho incrivelmente curto, curto mesmo, assim, até nem parece um crocodiliano, né? Você olhar e falar, nossa, isso é um lagartinho, né? É o pug dos crocodilos, né? Pelo menos do ramo dos atuais. Se for ver os fósseis, tem umas coisas bem estranhas. Que, inclusive, tem uns que estão representados na camiseta dos Pseudotsuchia, que é outra estampa, tá certo? Então, quer dizer, tem uns de linhagem fóssil ali. Mas, tipo, enfim, né, dos Crocodilia, né, esse seria o pug, desse grupo. E tinha um outro que tinha um focinho muito fininho, muito comprido, ou seja, ele pode ser também uma adaptação aí, sim, para consumir animais na água, né? Geralmente essa adaptação tem a ver com pegar peixe, mas esse bicho é discutido se ele faz parte mesmo dos mecossuquíneos ou não. Alguns eram de médio a grande porte, então, por exemplo, você tinha o gênero Quincana, ou Quincana, né, não sei como pronuncia, que tinha provavelmente uns 3 metros de comprimento ou mais, estimaram até um pouco mais do que isso. E ele foi extinto só 40 mil anos atrás, olha só, tinha seres humanos já vivendo na Austrália quando esse bicho foi extinto. Só que, pelo que eu andei lendo, não foram os seres humanos que ajudaram a extinguir esse gênero quincana aí, ou enfim, os mecossuquíneos. Foram mudanças climáticas, tá? Afinal de contas, a gente está falando aí de muitos milhares de anos atrás. Já o gênero Mecossuchus, né, que deu o nome à família e tudo mais, né, no caso subfamília, se você quiser ser preciosista, mas enfim, isso não importa, era composto por bichos muito menores, tá? No máximo 2 metros de comprimento, muitos deles não chegando nem a isso. Também com focinho curto, as narinas levemente voltadas para frente. Olha que louco isso. Bichos, né, atuais, eles têm a narina voltada para cima, como eu expliquei no último vídeo, que é para eles poderem respirar na água, mostrando o mínimo possível do corpo deles, né, mostrando só o nariz, que precisa respirar, e os olhos. Esses bichos já tinham o focinho, a narina no caso, voltado um pouquinho para frente, que é típico dos crocodiliformes terrestres, tá? Como os que eu trabalhei no meu mestrado e doutorado, que tinham o focinho voltado para frente. Se você está caçando suas presas e está em ambiente terrestre, não adianta nada você ficar com a narina voltada para cima, porque você vai pegar as partículas de cheiro que estão vindo daqui. Não interessa. Você tem que estar com a narina voltada para frente para pegar as partículas de cheiro que estão andando no ambiente da onde acabou de passar a presa que você está procurando. Na água é outra coisa, né? Porque você precisa respirar enquanto está mergulhado. Aí as narinas são voltadas para cima. E ele tinha os dentes bem globosos no fundo da boca. Durofagia, como eu tinha falado para vocês, né? Morder coisas duras, né? Tem que quebrar a casquinha para poder comer. E foi principalmente esse gênero que saiu da Austrália e foi colonizando outras ilhas. O que é curioso, porque ele tecnicamente seria o que menos saberia nadar, mas não seria, por exemplo, incapaz de nadar, no caso, né? Continuaria sendo semiaquático. E também tem o fato de que, como ele era muito pequenininho, ele poderia ir flutuando, né? Como vários outros animais chegaram nessas ilhas, né? Chegaram flutuando em balsas de vegetação. Então você tem evidência de um desses bichos da Nova Zelândia, não dá para saber se é um mecossuquíneo, porque não tem características suficientes nesse pedaço de osso para saber, só que é o que mais parece provável pela idade do osso e pela região, né? Só tinha esse grupo ali vivendo naquela região naquele período. E enquanto os fósseis mais antigos desse grupo são da Austrália, é óbvio, os mais recentes são da Nova Caledônia e de Vanuatu, né, que são ali regiões da Melanésia, né, que estão bem mais para frente. Também tem um outro gênero que foi encontrado nas Ilhas Fiji, que é chamado de Voila, tá, que provavelmente é uma derivação também do Mecossuchus. Ou seja, eles chegaram basicamente nos principais arquipélagos da Melanésia, né, naquele pedaço do sul, e provavelmente podem ter chegado até em outros lugares. A gente só não achou os fósseis ainda, né?
mas a gente sabe que as correntes também favorecem, né, ir chegando até ali, pelo menos até as Ilhas Fiji. E quando esses bichos foram extintos, eu falei que eles eram mais recentes, né, esses bichos das ilhas, 3 mil anos atrás. É isso mesmo, a gente quase pegou esses bichos vivos. Isso é muito interessante. Inclusive, se vocês se lembrarem no começo do outro vídeo, eu falei que tinha uma suspeita aí, pelo menos uma hipótese de um bicho ter sido arbóreo. É esse Mecosuchus aí, que teve um pesquisador que sugeriu que ele poderia ser arbóreo. Claro, não arbóreo de subir igual lagartixa, mas tipo que nem alguns lagartões, dragão de Komodo, essas coisas assim, que sobe nos galhos mais baixos das árvores e fica lá apoiado, fica lá meio deitadão, lagartiano. Então, ele sugeriu que talvez esses bichos conseguissem subir em árvore, pelo menos parcialmente, mas, como eu falei, a comunidade científica não comprou essa ideia, né? Isso é considerado uma hipótese meio biruta, mas vale a sugestão aí, né? Vale comentar isso daí, como eu falei, um dos poucos ambientes que os Pseudotsuchia não chegaram a ocupar, né? Mas, enfim, vai que. Mas voltando, 3 mil anos. Curiosamente, foi quando chegaram os primeiros seres humanos nessas ilhas. Então talvez na Austrália esses bichos tenham sido extintos por uma questão climática. Nas ilhas eles tenham sobrevivido, porque afinal de contas 30, 40 mil anos de diferença, né? Então deu tempo deles se adaptarem nas ilhas lá e ficarem por lá. E eles desaparecem justo quando chegam os primeiros polinésios. É de se suspeitar, né, por que eles foram extintos, especialmente em Fiji, porque em Fiji vários bichos foram extintos, existiam tartarugas bem grandes vivendo em Fiji, pombas bem grandes, outras aves grandes também, não sei o que, tudo isso daí foi pro saco há 3, 4 mil anos atrás, junto com o voila, né, que era um tipo de mecosuquíneo que existia lá. Então, a gente poderia ter pego vivo aí um bicho de uma família completamente diferente das atuais, né, e bom, alguns humanos, pelo menos, conviveram com eles, né? Infelizmente, não a gente. E, pois bem, o grupo irmão dos mecosuquíneos, como eu falei, é a família Crocodilidae, né? Ou Crocodilidae, que inclui os crocodilos atuais. E aqui vale uma explicação sobre a oclusão dentária dos crocodilos, ou seja, a forma como os dentes de cima se encaixam nos dentes de baixo. Tem duas formas aí que a gente chama de oclusão dos dentes, que seria o interlock, eu não sei como traduz isso daí direito, tá? Que é quando você tem uma alternância. Então, um pedaço da boca aparece os dentes de cima, no outro pedaço aparece os dentes de baixo, no outro aparece os dentes de cima, e quando você olha o crânio em vista dorsal, você vê que ele é sinuoso, justamente por causa disso, né? Porque a linha de alvéolos, ela vai alternando. E você tem um outro tipo de oclusão que é chamado de overbite, que é quando você tem a linha de cima e a de baixo entrelaçando uma com a outra. Chegou a hora, então, de falar dos tomistomíneos, né, que são aqueles bichos que eu falei para vocês, que têm fósseis bem antigos também, né, lá do Eoceno, tá? Então também 50 milhões de anos atrás, até um pouco mais, e que são bichos muito bizarros, porque eles desenvolvem uma longirostria, né, olha que bonito o termo, né, ou seja, um focinho muito longo e fininho, que, enfim, isso não há nenhuma discussão, é uma adaptação para pescar, uma adaptação para pegar peixe. Junto com esse focinho muito longo e fininho, vem também os dentes ficam mais afiados, mais cônicos, menos achatados, e o overbiting aumenta, né? Ou seja, os dentes cruzam mesmo como se fosse uma treliça, justamente para prender os peixes, que são animais muito lisos, né, muito difíceis de segurar. E esse focinho mais estreito, né, ele consegue vencer melhor a resistência da água para conseguir pegar essas presas dele, que são muito rápidas. Então esses bichos que têm o focinho muito comprido não se alimentam primordialmente de animais terrestres, tá? Ao contrário, sei lá, do crocodilo do Nilo, tá? Eles se alimentam de animais aquáticos, especialmente peixes. E hoje você tem, desse grupo bizarrão aí dos tomistomíneos, um bicho vivo, tá? Que é o Tomistoma schlegli, que é conhecido também como falso gavial ou gavial da Malásia, tá? Que, enfim, falso gavial porque ele parece muito com o gavial da Índia lá, que eu vou falar depois para vocês. Ah, o gavial. Ou da Malásia, porque, nossa, ele vive na Malásia, né, por uma questão bastante óbvia. São bichos muito grandes, tá? Chegam a uns 5 metros de comprimento, estão entre os crânios mais longos
de crocodília que a gente conhece, né? Não são entre os animais mais longos, porque eles não são tão compridos assim de corpo, mas de cabeça estão entre os mais longos conhecidos. E, inclusive, para quem é paulistano ou mora na cidade de São Paulo há muito tempo e gosta de ir em zoológico, ou pelo menos visitou o zoológico de São Paulo há um certo tempo atrás, né? Vai se lembrar de um ou de dois, né, gaviais da Malásia que existiam lá. Tá, já faleceram, tudo mais. Inclusive eu acabei participando até da limpeza do segundo bicho quando ele faleceu. Ele foi para o Museu de Zoologia lá no Ipiranga e aí enfim, eu estava lá no dia, ajudei a tirar a pele, limpar os músculos, enfim, porque esse bicho depois foi para a coleção lá do museu. E, enfim, tá, é um animal com um focinho muito comprido, tanto é que tomístoma, que é o nome do gênero, significa boca cortante ou boca afiada, tá, do grego. Bom, vamos falar então rapidamente dos fósseis dessa linhagem, né? Eu não vou me demorar muito nessa parte. Você tem do começo do Eoceno, né? Então um pouquinho mais de 50 milhões de anos aí. O Marrocossuchus, que é do Marrocos, o Kentissuchus, que é da Europa, você tem fósseis do Reino Unido, da França e da Ucrânia. E eles já tinham cara de tomístoma. Só o focinho não era tão comprido assim, mas eles já tinham cara de tomístoma. Você também tem fósseis na Bélgica, no Egito. E, enfim, isso no comecinho do Eoceno. Mais para o fim do Eoceno, Tailândia e Taiwan. Ou seja, esses bichos saem ali daquela região da Europa, tá, e vão para a Ásia, né? Na verdade, o extremo leste da Ásia, lá, sudeste asiático, já vão para mais ou menos onde eles existem hoje, né? Então, você vê que de um grupo que surgiu na América do Norte, logo depois já estava presente na Europa e Ásia, né? Os asiatossucos e tudo mais, e ali naquela região do norte da África, já parte agora para o Sudeste Asiático, pelo menos essa vertente, né, essa linhagem aí. Né? E você já tinha também aquele outro grupo da Oceania, né, da Austrália e tal, que eu acabei de falar para vocês, né, os mecossuquíneos. Então, o bicho é semiaquático, o bicho consegue nadar no mar e tal, então a dispersão desses bichos é muito maior, muito mais ampla do que se você estiver falando, sei lá, de camelos, né, de elefantes. Aí, do Mioceno, você tem o Gavialosuchus, que já tem um focinho muito comprido, bem comprido, da Europa e da América do Norte. Talvez aquele mecossuquíneo lá que eu comentei, que tem um focinho comprido da Austrália, seja pertencente ao grupo dos tomistomíneos, né? Então aí eles chegariam na Austrália também. Já chegando bem mais perto do nosso período aqui, uns 3 milhões de anos atrás, você também tem uma espécie do Japão e o gênero Tomistoma. Tá? Aí depende muito da filogenia que você tem, quem você pode ou não colocar como sendo pertencente ao gênero Tomistoma, né? Alguns foram chamados de Tomistoma, mas estão muito longe do gênero atual e vão ter que trocar de sobrenome, outros não. O gênero Tomistoma às vezes tem mais ou menos essa mesma idade aí, uns 3, 4 milhões de anos, só que ele pode ser até mais antigo, ele pode ter até 30 milhões de anos, dependendo da topologia da árvore aí filogenética que você encontra. É interessante que o bicho que nas últimas filogenias tem saído mais próximo do Tomistoma atual, que está vivo, é o Tomistoma lusitanica, que está em Portugal. É louco isso, né? A espécie mais próxima, pelo menos que a gente conhece hoje, né, de um bicho do Sudeste Asiático é de Portugal. Isso significa que devem ter bichos ali no meio do caminho, né, também mais recentes, que preencham aí o buraco. Bom, então Tomistomini aí é um grupo mais bizarrão aí dentro de Crocodilidae. Vamos então agora falar dos Crocodilineos, tá? Que são os demais. O mais antigo dessa linhagem que a gente conhece até hoje, pelo menos, é do Eoceno do Egito, tem entre 40 e 35 milhões de anos mais ou menos, que é o Crocodylus, entre aspas, megarrhinus. Entre aspas, porque a gente sabe hoje que ele não pertence ao gênero Crocodylus, mas ele ainda não foi renomeado, né, rebatizado. Mas teve motivo para colocarem ele nesse gênero, que é ele parecer bastante já com um crocodilo do Nilo. Tá? Então, quer dizer, já foi encontrado no Egito e parece um crocodilo do Nilo, não dá para julgar os pesquisadores que descreveram o bicho e colocaram no gênero crocodilos. Mas hoje a gente sabe que não pertence. Bom, tirando esse nó cego que está perdido aí no Eoceno, você tem no grupo Crocodiline, né? E aí, no caso, a gente pode dizer que Crocodiline é agora, tá? Começa agora porque você já tem o ancestral comum mais recente entre as duas principais linhagens ali. Uma delas é a chamada de Osteolemine. Osteolemine porque você tem o gênero Osteolemos, que está vivo até hoje, que é o crocodilo anão.
Eu tinha comentado com vocês também que tinha um bicho bem pequenininho que lembrava até um pouquinho um Paleosuchus no ramo dos crocodilódeos. É esse aí, é o crocodilo anão. No caso, osteolemos quer dizer garganta com ossos. Osteo é osso, né? Lemos é garganta, por causa dos osteodermos mais grossos que ele tem aqui no pescoço, etc e tal, inclusive na parte ventral, e é o ramo com fósseis mais antigos dentro de Crocodiline. Você tem o Brochusuchus, em homenagem ao Christopher Brochu, que é, talvez o maior dos especialistas nessa área, né? Principalmente nos crocodilos atuais e sua evolução como um grupo maior. Tá? Inclusive, eu tive que tirar uma dúvida com ele para terminar esse roteiro aqui, mas enfim, já falo disso. E o Brochusuchus tem 20 milhões de anos, mais ou menos, e é da África. Foi encontrado no Quênia. E ele não era um bicho anão, né? Apesar de ser parente próximo aí do crocodilo anão. Você tem o Rimasuchus, que foi encontrado no Egito, que é do Plioceno, é um pouco mais novo, e ele tinha chifrinhos também aqui na parte do escamosal, né? Ou seja, um espessamento do osso escamosal. E você tem um que é muito interessante, que também por muito tempo foi considerado um crocodilo, que é um bicho de Madagascar, que era chamado Crocodilus robustus, por causa de uma ossificação muito intensa que ele tem na cabeça. Ele é um bicho muito, como se fala, meio monstruoso, sabe? E ele tinha aqui também esses chifres muito desenvolvidos na cabeça, aqui na frente uns caroços, umas coisas meio grosseiras, assim, sabe? Tipo um bicho bem assustador, de Madagascar. E hoje ele saiu do gênero crocodilos, né? Ele foi chamado de Voai robustus, e descobriu-se que ele é o parente mais próximo dos crocodilos anões. Curioso, né? Esse era um bicho não dos maiores do mundo, mas ainda assim muito impressionante, chegava provavelmente a 5 metros de comprimento, ou seja, do tamanho do jacareaçu, né? Assusta bastante, ainda mais um bicho tão ossificado assim, né? Tão maçudo, e ele provavelmente foi extinto também pelos seres humanos. Né, foi quando chegaram os polinésios também lá não são os polinésios, né, são os austronésios, mas enfim, da mesma linhagem, que chegaram lá em Madagascar há uns 2.000 anos atrás, mais ou menos. Tá? Já tinha provavelmente uma ocupação humana antes, tá? Se vocês quiserem saber, tem ali naquele meu vídeo sobre evolução e dispersão dos hominídeos, na parte 2, já tinha uma ocupação humana antes, provavelmente, mas foi a colonização austronésia mesmo que começou, a civilização de Madagascar, né, a cultura malgache, e eles provavelmente foram responsáveis pela extinção do voai, tá? Um bicho perigoso, né, provavelmente, também já talvez não tivesse ali uma pujança tão grande populacional, vai saber. Não foi o único dos bichos que foram extintos ali pela chegada dos seres humanos, mas boa parte foi extinta depois da chegada dos bantus, que foi, 500 a 1.000 anos depois. Tá? Os austronésios mesmo, a gente não tinha tanto conhecimento de extinções aí, e essa daí, pelo visto, vai para conta deles. E, pois bem, sobrou então o Osteolemos, né, Osteolemos, né, depende de como você quiser pronunciar, e você tem, tradicionalmente, uma espécie só, que é o Osteolemus tetraspis, ou tetraspis. Eu detesto esse negócio de ter que ficar fazendo proparoxítona. Geralmente é proparoxítona, né? Eu não sei que não é regra isso. Osteolemos tetraspis, eu prefiro, mais fácil. O Osteolemos tetraspis, historicamente, é uma espécie só. Pega toda a bacia do Congo, ali, ele vive lá na África Central e também no oeste africano, principalmente na região de floresta tropical também, lá no Golfo da Guiné, até chegar ali no Senegal, enfim, contornando o sul do Saara ali, até a região da praia, né, do litoral. Tudo isso daí é a ocorrência histórica do Osteolemos, né, do crocodilo anão, que é anão mesmo. Ele é bem pequenininho, também quase não chega a 2 metros de comprimento, dificilmente. Na verdade, se não fosse pelo jacaré anão, ele seria o menor crocodiliano vivo. Você vê aquela lógica também, algumas pessoas falam que, não, o jacaré é menor, o crocodilo é maior. Porque isso, porque aquilo, não vale. Você vê que o quase menor crocodiliano vivo hoje é um crocodilo, não é um jacaré. E ele tem, inclusive, algumas características relacionadas à miniaturização ali no crânio, que aproximam ele até de outras formas. Ele tem um focinho um pouco mais curto,
Alguns deles têm um focinho um pouquinho mais abaulado, inclusive, como se fosse um alligator da China, por exemplo. E ele também tem, às vezes, a fenestra supratemporal aqui na cabeça fechada, com a tampinha em cima, que nem o Paleosuchus, né? Que nem o jacaré-coroa e o jacaré-anão aqui na América do Sul. Tá? Então, quer dizer, isso pode ser um efeito vinculado à miniaturização da cabeça. Também tem o crânio um pouco mais alto, né? Aqui os olhos voltados mais para o lado do que para cima, aqui a lateral do crânio um pouco mais elevada. Quer dizer, tem ali uma convergência interessante e é possível que eles sejam mais de uma espécie. Tá? Você tinha a sugestão de uma segunda espécie já faz algum tempo, mas que não tinha sido levada muito a sério até o advento das filogenias moleculares. Em 2009, né, fizeram um estudo molecular nesses bichos, né, e descobriram que há 3 populações bem distintas na África, cada uma delas associada a uma bacia hidrográfica. Tá? Então você teria uma na bacia do Congo, né, ali mais para a África Central mesmo, teria uma na bacia do Ogooué, ou Ogooué, né, eu acho que é assim que se pronuncia, que fica mais ali na região do Gabão, né, da República do Congo, tal, Camarões, e o do Oeste, né, que ficaria ali em toda aquela região que eu falei, né, que vai do Benin, da Nigéria, até o Senegal, né, passando pela região do Golfo da Guiné ali. Então, quer dizer, seria uma terceira espécie. E no caso, os autores ainda encontraram também diferenças anatômicas, pequenas, mas encontraram no focinho dos bichos para justificar essa divisão. O bicho da bacia do Congo foi chamado de Osteolemos osborni, que já era um nome usado muito tempo atrás, tal, e enfim, foi reutilizado. O da bacia do Ogooué foi o Osteolemos tetraspis, né? Se manteve ali como o nome específico, né? Se manteve. E o terceiro não foi dado nome, virou Osteolemos sp. Pelo menos essas 2 espécies agora já estão começando a ser reconhecidas mais amplamente pela comunidade científica, mas na estampa eu não coloquei. Tá, na estampa eu coloquei só o Osteolemos tetraspis genérico, né? Como se fosse uma espécie só, porque é mais comum ver esses 3 como subespécies e não como espécies. Então, eu coloquei um só aqui. Mas é possível que até o ano que vem, sei lá, ou daqui 2 anos, se eu for fazer uma atualização dessa estampa, eu já coloque 2 crocodilos anões ali no cantinho, tá? E uma coisa muito legal, muito legal. Bom, esses bichos têm a cor escura, geralmente, bem preta, né, bem escuro, porque eles vivem, assim como também o jacaré-coroa vive aqui no Brasil, em regiões muito escuras da floresta, escondidos, pegando presas pequenas, né? São uns bichinhos anão, uns bichos bem pequenininhos, né? Então eles têm que ficar bem escondidos ali, bem disfarçados, né? Nos cantinhos de meandro de rio, uma coisa assim. E encontraram no Gabão, olha que louco, uma população desses bichos vivendo em caverna. E o mais louco é que esses bichos ficam laranja. Olha que maluco isso, cara. Tem uma foto aí do bicho laranja aí para vocês verem. Laranja. O pessoal acredita que seja, né? Porque, enfim, é um lago interno, né? Então o bicho não vive no lugar seco, né? Vive na água. O mais provável é que seja por causa do guano, né? Do cocô de morcego que cai, solta algum ácido ou alguma substância ali que acaba deixando a coloração da pele dos bichos alaranjada. É o mais provável. Mas olha que interessante, se a gente não estragasse tudo, esse bicho aí podia ser uma espécie nova, vai saber como que não ia virar, né? Ia ficar cego? É interessante, né? Porque os bichos de caverna ficam tudo cego, né? Bom, então essa foi a subfamília, Osteolemini, ou Osteolemini. Aí a próxima divisão é a que leva para o crocodilo africano de focinho alongado. Esse é o nome popular dele, pelo menos em inglês, né? E em português a gente não tem esse nome, né? Assim, não sei como é que chama. Também, durante a maior parte do tempo, foi chamado de crocodilos. Tá? Do gênero crocodilos, era chamado de crocodilos catafractus, que também presente em praticamente toda a região central da África, ali, né? Tanto do lado oeste quanto do lado leste. Tá? Então, fazendo toda uma faixa tropical da África ali, acontece, né, esse crocodilo, ele ainda está por lá. Só que, em algumas filogenias mais recentes, ele passou a cair mais perto do Osteolemos do que do gênero crocodilos. E isso fez os pesquisadores ressuscitarem um nome que tinha sido dado para esses bichos lá em 1824, lá no século XIX, que era o gênero Mecistops. Tá, o Mecistops, acho que é Mecistops, não é Mephistófeles, tá? Não confunda lá com o Xerrim Xerrion do diabo, né? O Mephistófeles. Noxa,
Você é Mephistófeles? Sim, digo sim. Que do grego, no caso, né, mekist quer dizer longo, e ópsis quer dizer aspecto, aparência, né? Então seria um aspecto longo, um aspecto longilíneo, né? Alguma coisa assim, que tem a ver com o fato desse bicho ter o focinho realmente muito comprido. E bom, e realmente o focinho desse bicho é muito longo, não tanto quanto o do Tomistoma, mas muito comprido, né? Chama bastante atenção. E não só ele mudou de gênero, como ainda por cima saiu um artigo recentemente que dividiu em duas espécies. É isso mesmo. E o interessante é que a separação entre elas acontece exatamente num acidente geográfico que tem mais ou menos ali no norte do Camarões, que é uma cadeia de montanhas, chamado de linha vulcânica de Camarões. E se você for olhar, essa linha vulcânica vai até o oceano. Todas aquelas ilhas maiores daquela região, que é basicamente o arquipélago de São Tomé e Príncipe, e a ilha de Bioko, que é parte do território de Guiné Equatorial, inclusive onde fica a capital, Malabo, se você for olhar no mapa, isso aí tudo é uma linha contínua. E exatamente esse acidente geográfico é que separa as duas espécies de Mecistops. Antes era tudo catafractos, né, que eu tinha falado, né, o Mecistops catafractus. E hoje, então, o catafractus, né, a espécie catafractus, é só a do oeste, tá? Então acontece só ali na região da África Ocidental, né, como eu falei, ao sul do Saara. E a espécie da África Central, ali, né, da bacia do Congo e adjacências, foi chamado de Mecistops leptorhynchus. Você tem fóssil desses bichos, da linhagem, né, desses bichos desde o Mioceno, né, foi encontrado, por exemplo, o Eutecodon lá no Quênia, né, então continua sendo um bicho africano, o que demonstra que, de fato, né, Crocodiline é essencialmente africana. Né, a linhagem Crocodiline tá na África, né? Veio na África. Vocês podem ver aí, por exemplo, na estampa que eu coloquei, que eu pus esses bichos mais basais aí, né? No caso, divisões anteriores ali, Osteolemos, o Mecistops e tudo lá, coloquei mais pro meio, pro miolo, porque é a origem deles ali, né? Depois vai dividir para os outros lugares do mundo, né? Mas a origem, né? O miolão ali tá na África. E agora, efetivamente, a gente chega no gênero Crocodylus, né, que é o que tem a maior quantidade de espécies na atualidade, né? Tem 13 espécies, dependendo da contagem que você fizer, enfim, etc. Esse gênero provavelmente surgiu ali no comecinho do Mioceno, final do Oligoceno, entre 30 e 25 milhões de anos, ou seja, é um gênero bem antigo, né? E você tem alguns fósseis dignos de nota. Então teve um que foi uma homenagem ao ambientalista que trabalhava com crocodilos, né? Que era o Thorbjørn Narsson. Então aí eles colocaram, né, um nome para um crocodilo que eles encontraram no Quênia também, de 4 milhões de anos, de Crocodylus Thorbjørn Narssoni, que faleceu já, infelizmente. Esse bicho tinha 8 metros de comprimento e provavelmente foi o maior crocodilus de facto, né? Ou seja, o crocodilo estrito sensu que já existiu. Pelo menos é o maior que a gente tem notícia. Nenhum bicho hoje chega aos 8 metros de comprimento. Tinha um outro bicho muito legal que chegava a uns 5 metros de comprimento, que viveu há uns 2 milhões de anos, mais ou menos, na região de Olduvai, na Tanzânia. Olduvai, se vocês já viram falar, eu fiz um Nerdologia agora comentando sobre isso e também aquele meu vídeo sobre a história dos hominídeos. Olduvai foi onde eles descobriram uma indústria lítica primitiva, né, de pedra lascada, feita pelos hominídeos da época, provavelmente o Homo habilis, que foi chamada de indústria olduvaiense, né, ou seja, foi encontrada naquela região. E justo esse crocodilo bem grande foi encontrado lá também. O Homo habilis não era um bicho grande, dificilmente chegava até 1 metro de altura, né? Era um bicho, era uma pessoa pequena, né? Já dá para chamar de pessoa, porque é do gênero Homo. Existem marcas de furos de dente de crocodilo em ossos de hominídeos, né? Hominíneos, no caso, né? Já é da nossa linhagem, encontrados naquela região. E associados a esses ossos você tem pedaços desse crocodilo que foi encontrado na região. Então é um bicho que, dentro do que a ciência pode dar de certeza, a gente sabe que consumia, que comia os nossos ancestrais. Olha que bonito. E aí ele foi batizado com um dos nomes mais legais que tem de todos esses daí que eu citei para vocês, cara. É o Crocodylus anthropophagus. Cara, é muito da hora isso. É muito da hora. Eu achei bem legal. E pois bem, vamos falar dos que estão vivos até hoje. E a gente chega então no bicho-chave. É aquele bicho que provavelmente está vinculado à dispersão aí, ou está mais próximo do ancestral responsável pela dispersão para fora da África do gênero Crocodylus, que é o crocodilo do Nilo.
tão famoso, né, tão conhecido, né, que fez parte aí da cultura egípcia e tudo mais. Tá? O crocodilo do Nilo, ele, na verdade, acontece em praticamente a África inteira, né? A África subsaariana praticamente toda, pega todo o rio Nilo ali naquela região e também o oeste africano, um pedacinho ali da Mauritânia, já vou falar para vocês, e Madagascar. Tá? Então o crocodilo do Nilo é muito, como é que fala? Cosmopolita, e ele existia até muito pouco tempo atrás nas Ilhas Comoros, né, o arquipélago que fica entre o continente e Madagascar, e também em Israel. Em Israel ele foi extinto em 1911, que o último crocodilo de Israel foi abatido, né, porque o ser humano é um animal incrível, né, enfim. Então tinha lá o crocodilo do Nilo de Israel, poderia até ser uma outra espécie, a gente não sabe, mas enfim, tirando esses lugares, ele ainda existe nos outros. Você tem muita variação genética nesses bichos. Foram propostas várias subespécies, né? Porque é uma área de ocorrência muito ampla, né? Então é normal que você tenha populações ali geneticamente diferentes que poderiam categorizar, né, uma subespécie, mas até agora só uma colou, digamos assim, vai. Uma subespécie acabou virando espécie mesmo. Isso foi em 2011, que até onde a gente sabe hoje é uma espécie críptica. O que significa isso? Que externamente é muito difícil de você ver a diferença entre eles. Praticamente não existe diferença entre eles. Foi esse pedaço do roteiro que eu precisei pedir ajuda para o Chris Brochu, que, enfim, como eu falei, é o maior especialista na área que existe hoje. Tive que encher o saco dele, coitado, mandei uma mensagem para ele. Muito obrigado, Chris. E ele falou que, por enquanto, não dá para saber a diferença entre essas duas variedades, essas duas espécies de crocodilo do Nilo. Pelo menos não por enquanto, né? Não foi publicado nenhum artigo, mas ele falou que mesmo assim é muito difícil de achar. Teve uma aluna dele, a Jennifer Nestler, que eu também pedi ajuda, tá? Foi muito simpática comigo, ela eu não conhecia ainda, que fez a tese de doutorado dela sobre diferenças anatômicas usando morfometria. E ela chegou à conclusão de que há alguma diferença morfométrica, sim, entre os crocodilos do Nilo da África Central, que seriam, né, principalmente os crocodilos, né, dessa espécie críptica, e o resto da África, que seriam o crocodilos nilóticos padrão, né, o convencional. Mas o mais louco não é isso. O mais louco é que a gente descobriu essa espécie críptica, né, essa diferença dessa espécie, fazendo análise de DNA de múmias de crocodilos. Olha que louco isso. Um dos animais sagrados para os egípcios eram os crocodilos. Tanto é que tinha o deus crocodilo, né, que era o Sobek, que depois virou o Surros, depois virou Sucos e tal. Enfim, o pessoal fez uma análise molecular em vários crocodilos de várias partes da África e também nesses bichos mumificados. E eles chegaram à conclusão de que todas as múmias eram sempre da mesma variedade genética. Não tinha múmia de outras variedades. E aí tem um escrito de Heródoto, né, o historiador grego lá, famoso, tem um texto dele que diz que os egípcios, eles cultuavam o crocodilo, só que eles preferiam uma variedade de crocodilos que era menor e um pouco menos agressiva. E era essa que eles colocavam na frente dos templos, que eles punham joias, enfeites, que eles mumificavam quando morria e tudo mais. Ou seja, a ciência moderna, que se você quiser dizer que existe há 500 anos ou há 300 anos, não importa, demorou todo esse tempo para descobrir que existiam duas espécies diferentes de crocodilo do Nilo, coisa que os egípcios antigos já sabiam há muito tempo, né? Eu tava de cor de chegar, se pegasse hoje um egípcio antigo, colocasse aqui hoje, ele ia falar, putz, vocês são burros, hein? São duas diferentes, né? É que hoje elas não acontecem mais no Nilo. No rio Nilo, hoje você só tem a vertente maior e mais agressiva, você não tem a espécie menor e mais mansa, entre aspas, vai, que era a que eles usavam para mumificar. Essa foi extinta do Egito, e ela é mais comum no oeste africano. E aí, essa espécie nova, né, eles deram o nome de crocodilos sucos. Olha só que ilustrativo, né? Por quê? Porque sucos vem do Sobek, que era o deus egípcio lá, com cabeça de crocodilo. E o nome popular que eles deram para esse bicho foi crocodilo sagrado. Tá, então, infelizmente, o crocodilo sagrado não existe mais no Egito, mas ele está ali no oeste africano e um pouco na África Central também. Pra você ter uma noção, o crocodilo sucos foi encontrado no deserto da Mauritânia. E quando eu estou falando deserto, é
deserto. E aí você vai falar, pô, como que esse bicho vive no deserto? Não me pergunte, eu não sei. Diz que ele fica perto de lagos temporários, que vivem lá, que existem lá, que só enchem em determinado período do ano. Não sei o que eles comem, sei lá, peixe, se tem peixe nesses lagos, sapo, qualquer coisa assim. Depois o lago seca e eles hibernam. Ficam lá no cantinho, numas caverninhas. Tem umas cavernas mesmo lá que eles ficam, espera chover de novo. Literalmente crocodilo do deserto. Que inclusive é um outro nome que também é conhecido, o crocodilo sucos. Colocaram, crocodilo do deserto. Lá na Mauritânia, eu acho que no Mali também, não me lembro agora, eles têm lá. O bicho vive numa caverna, no seco, no deserto, no meio da areia. Quando chove, ele sai, dá uma nadadinha ali e tal, não sei o que, reproduz, come qualquer coisa. Ah, secou de novo. Volta. Guarda outra vez. A vida é muito louca, cara. Muito louca. Os egípcios tinham razão de admirar esses bichos, viu? Realmente não é fraco, não. Tá, então são duas espécies, mas a gente olhando para elas anatomicamente, pelo menos a princípio, ainda não consegue ver a diferença. Salvo que o crocodilo sucos, né, o crocodilo sagrado, ele é um pouquinho menor. Tá? Ele é um pouco menor e um pouco menos agressivo, do mesmo jeito que os egípcios já sabiam há muito tempo. E pois bem, esses são os crocodilos que ainda existem na África. Tá? Você tem depois, então, os crocodilos de outras partes do mundo que pertencem a duas principais irradiações. A irradiação que foi chamada de Indo-Pacífica, porque são os crocodilos que foram para a Ásia, né, e pegaram ali o Oceano Índico e chegam até lá a Oceania também. E você tem a irradiação americana, né, ou seja, os crocodilos que existem hoje nas Américas. E o hub de dispersão, né, o centro ali de origem, foi a África, tá? Com quase toda certeza, como eu já tinha falado para vocês. O primeiro a se dispersar, o primeiro ramo a se dispersar foi o Indo-Pacífico, e por isso eu vou começar explicando esse ramo, tá? Vou começar por eles. Você tem os bichos continentais, que são dois, basicamente. É o crocodilo indiano, tá? Que é o Crocodilus palustres, que ele ocorre em toda a área da Índia, no caso a Índia histórica, né? Então inclui o Paquistão e Bangladesh, e Sri Lanka também. E você tem também o Crocodilus siamensis, tá? O crocodilo siamês, que é do Sudeste Asiático. E você tem um fóssil, que é o Crocodilus paleíndicos, que foi encontrado também ali na região da Índia, Sudeste Asiático e tudo mais, e viveu entre 5 a 3 milhões de anos, mais ou menos. E além desses dois bichos continentais, você também tem os da Indonésia e Oceania, digamos assim, que são o crocodilo da Nova Guiné, né, o Crocodilus novaguinei, tá, que tem como característica bem evidente assim, dois carocinhos no focinho, que dá para ver muito claramente. E recentemente, em 2019, essa espécie também foi dividida em duas. Tá? O que acontece? A Nova Guiné, que é um arquipélago, mas a ilha principal ali da Nova Guiné, ela é dividida, né, de leste a oeste por uma cordilheira de montanhas. E o que acontece? Os crocodilos do sul viraram uma espécie diferente dos crocodilos do norte. A espécie do norte continuou se chamando Crocodilus novaguinei, que tem um corpinho um pouco mais mirrado e o focinho mais longo. E a espécie ao sul da cordilheira virou Crocodilus hali, que é um pouco mais robusta e tem o focinho um pouco mais curto. Há quem considere apenas como duas subespécies dentro da espécie principal, mas o que eu tenho visto agora é dividir em duas espécies mesmo. Além dele, você tem o crocodilo das Filipinas, que é chamado de Crocodilus mindorensis, que ele só ocorre nas Filipinas, ele não pega nem o arquipélago inteiro, e também não é dos maiores, ele tem uns 3 metros de comprimento, mais ou menos. Você tem o crocodilo de água doce australiano, que é o Crocodilus johnstone, que também é longe-rostro, né, que nem o Mecistops, o Tomistom, etc., que vive no norte da Austrália. Quando você olha no mapa, dá para ver direitinho no norte da Austrália, aonde é mais úmido, é exatamente onde acontece o crocodilo de água doce, né, o johnstone, e você tem o crocodilos porosos, né, que é o terrível crocodilo marinho, né, o crocodilo de água salgada. Originalmente, ele é o crocodilo atual com a maior área de ocorrência de todas as espécies, tá? Pega desde a Índia, todo o Sudeste Asiático, um pedaço lá das Filipinas, Nova Caledônia, Vanuatu, e às vezes até chega em Fiji, e lá pro lado das Filipinas ainda consegue chegar no arquipélago de Palau. Então esse bicho, ele nada muito, né, bem longe, digamos assim, e tem inclusive um relato nas Seychelles, né, no Oceano Índico, pro outro lado, assim, né, pegou uma corrente errada ali,
chegou até as Seychelles, mas hoje não existe mais nas Seychelles, né? Foi só uma ocorrência, na verdade, né? Foi um bicho perdidão mesmo. E como é muito óbvio, né, você tem uma área de sobreposição aí muito grande do crocodilos porosos com as outras espécies de crocodilo, né? O crocodilo de água salgada é o maior crocodilo atual. Você tem alguns crânios coletados, do meio do século XX, uma coisa assim, que indicam que talvez fossem bichos de 6,30 metros, alguma coisa assim. E há relatos, né, bem prováveis até, de bichos de até 7 metros, mas também coisa de 100 anos atrás ou até mais. Qualquer coisa mais do que 7 metros, 7 metros e 10, alguma coisa assim, qualquer coisa mais do que isso, provavelmente é gogó. Tá? Provavelmente é história de pescador. Tá? Teve até um casal de poloneses que moravam na Austrália, tal, não sei o quê, que dizem ter pegado um crocodilo de água salgada de mais de 8 metros, não sei o quê. Nunca provaram nada, tiraram uma foto bem mal feita, com perspectiva, né? Puseram o bicho lá na frente, os humanos ficaram lá atrás. Não. Você já não vai achar hoje, provavelmente, um crocodilo de 7 metros de comprimento, com quase toda certeza, porque, como eu tinha falado antes no primeiro vídeo, ele provavelmente será morto antes, tá? Porque ele vai oferecer alguma ameaça para alguém, ou porque alguém vai achar bonito para pegar como troféu, ou porque ele vai ficar preso em, sei lá, uma rede de pesca, ou qualquer coisa assim. Tá? Dificilmente você vai ver um adulto chegando a 7 metros de comprimento, o que não quer dizer que geneticamente ele não possa chegar. Tá? Talvez o gene que permita isso tenha sido extinto com a caça humana, né, recente, mas se ele não foi extinto, dificilmente a gente vai conseguir ver e colocar à prova para ver se o bicho chega. Em cativeiro, não chega até esse tamanho. Em cativeiro, eles têm um limite ali bem menor. Quando muito, 5,5 metros, tá? Bicho de 6 metros já é uma efeméride, é uma raridade, e ainda assim é maior do que todos os outros crocodilos que a gente conhece. E mais do que 6 metros, assim, se tem, tá muito bem escondido. E dificilmente a gente vai achar, tá? Mas mesmo assim, é o maior réptil vivo, tá? O crocodilos nilóticos é o segundo maior, e o maior réptil vivo hoje é o crocodilos porosos, o crocodilo marinho. E eu digo réptil incluso as aves, tá? Porque ele é bem maior do que um avestruz, tá? Ainda que ele não seja mais alto que um avestruz, ele é bem maior que um avestruz, tá? Então, de todos os répteis atuais, é o maior. Alguns que já foram encontrados pesavam mais de 1 tonelada. Tá? De 1 tonelada a 1 tonelada e 300, mais ou menos, ainda que a maioria não pese tudo isso. E por fim, do gênero crocodilos, nós temos o ramo americano, que foi originado com quase toda certeza, segundo indicam estudos moleculares e morfológicos, a partir de uma população de crocodilos do Nilo. Tá? Então, do mesmo jeito que eu expliquei no último vídeo sobre o alligator americano e o alligator da China, alguma população de crocodilo do Nilo saiu da África, singrou o Oceano Atlântico e chegou no Caribe. Tá? E isso não parece ser algo tão absurdo de acontecer. Como eu já falei, as fêmeas conseguem guardar esperma, elas não precisam ser fecundadas e dar à luz logo de cara, né? Ou enfim, ser inseminadas e já fecundar, elas podem guardar isso daí. Então, uma fêmea sozinha chegando do outro lado do oceano poderia sobreviver e ter filhotes. Esses bichos aguentam muitas semanas sem comer, sabe, sem nada, então não é uma coisa tão impossível assim. E na verdade pouco importa se é pouco plausível. O fato é, aconteceu. Tá? Só precisava ter acontecido uma vez, não precisa ter acontecido 10 milhões de vezes. Aconteceu uma vez, porque todas as análises moleculares mostram que o crocodilo do Nilo é mais próximo do ramo americano, né? E as análises morfológicas também mostram que eles estão mais próximos. Em praticamente todas as análises, o crocodilo sucus, né, o crocodilo sagrado, está mais perto do ramo Indo-Pacífico e não do ramo americano. Ou não está mais perto de nenhum dos dois, está ali no meio. Mas o crocodilos nilóticos mesmo, o crocodilo do Nilo, a versão maior e mais agressiva, foi a que levou para as Américas. Talvez justamente por causa disso, porque era maior e mais agressiva, acabou tendo aí mais tenacidade para chegar até o outro canto ali. E pois bem, e quais são os bichos do ramo americano? São 4. O mais comum de todos eles é o crocodilo americano, que é chamado assim mesmo, né, o nome genérico, o Crocodilus acutus, tá?
que, enfim, ele acontece no Caribe inteiro. Ele é um bicho que, apesar de ser preferencialmente de água doce, ele aguenta muito bem água salgada, então ele zanzou por todas aquelas ilhas ali. Então é o Caribe inteiro, Flórida também, uma boa parte do México, América Central, norte da América do Sul, não apenas o norte caribenho, né, Colômbia, Venezuela, tal, Guiana, como também o pedaço da Colômbia do Pacífico ali, mas não passa muito ali do limite norte do Peru, tá? Então ele não chega no Brasil, não chega nem perto, na verdade, de alcançar o Brasil. Ele não passa da Cordilheira dos Andes. Ele chega entre 3 a 4 metros de comprimento, o crânio dele é muito fácil de identificar, é um bicho com focinho bem comprido, assim, bem no meio tem um afundado no crânio, assim, é bem característico. Você tem o crocodilo mexicano, que é o Crocodilus morelete, que ele é um pouco menor que o crocodilo americano, ele tem um focinho um pouco mais largo também, mas eles são meio parecidos, que vive no México, né, principalmente no sul, ali na região de Yucatán, mas também pega um pedacinho da Guatemala e quase todo o território de Belize. A terceira espécie é o Crocodilus rombifer, que é o cubano, né? O crocodilo cubano, que é um bicho muito, muito, muito interessante. Ele não é dos maiores também, ele é mais ou menos do tamanho do morelete, 2, no máximo 3 metros de comprimento. Ele é muito agressivo, né? Ele é um bicho bem bravo, e ele é o mais terrestre dos crocodilos sobreviventes. Óbvio, ele não é um mecossuquíneo, tá? Ele também não é um planocraniíneo lá, né, daqueles outros lá bem basais, mas ele é um bicho que é um pouquinho mais terrestre do que os outros. As pernas deles são mais longas, eles caminham com mais facilidade em terra seca, né? Caminham até por maiores distâncias, né? Trocando de pântano, toda aquela coisa lá, né? Ah, secou uma poça aqui, eu vou para outra, etc. Existe a possibilidade, né, isso daí é um comportamento difícil de ver na natureza e em cativeiro mais complicado ainda, mas existe a possibilidade desses bichos caçarem em bando, tá, ou pelo menos eventualmente fazerem isso, que seria uma coisa inédita, tá, em crocodilos, o que levanta a hipótese deles serem mais inteligentes do que as demais espécies também. E o focinho deles é um pouquinho mais alto do que o dos outros crocodilos, que é uma característica que você observa também nas espécies mais terrestres. Então, vai se saber aí para onde vai o rumo da evolução desses bichos se a gente fizer o favor de não matar todos. Eles têm uma coloração meio de mármore, sabe, meio marmorada aqui na mandíbula, tal, na parte de baixo aqui do pescoço, e os chifrinhos aqui da cabeça também dos esquamosais são bem desenvolvidos. Em alguns bichos são consideráveis, bem consideráveis. E a quarta e última espécie de crocodilo do ramo americano é o Crocodilus intermédios, que é o crocodilo da Venezuela. Tá? O crocodilo do Orinoco, na verdade, né? Porque ele só existe na bacia do rio Orinoco. Sabe onde fica o Orinoco? Entrando ali à direita. A maior parte dela está na Venezuela de fato, mas ele tem um pedacinho na Colômbia, não chega no Brasil. É muito triste isso. Se você for olhar todos os rios que cortam aquela região, vai até o limite da cabeça de cachorro, lá, né, naquele canto ali do Amazonas, e não passa disso. Não passa disso. Tá? Então tá perto da fronteira, mas não chega até a gente. No Rio Negro, eu fiquei procurando, na verdade, evidência de que ele nunca aconteceu no Brasil. Pelo menos um bicho perdido, né, que a gente fala, o Brasil não tem crocodilo, o Brasil não tem crocodilo. Pô, mas por centímetros que não tem crocodilo, né? Porque o Rio Negro corta, né? Vai até a Colômbia, tal, não sei o quê. Então poderia ser que o Rio Negro desse um jeito lá, mas pelo visto não chega. Pelo visto eu acho que não, então é uma pena. Por pouquinho a gente não tem crocodilo. E uma coisa interessante é que a área de ocorrência do Jacareaçu é justamente contornando ali a parte de baixo do Orinoco, né? Então você tem a divisão bem clara entre as bacias hidrográficas ali. Para baixo, o Jacareaçu é o predador top de linha ali. Para cima é o Crocodilus intermédios, é o crocodilo da Venezuela, que é muito grande também, ele chega a ser maior até do que o jacaré-açu, é um dos maiores crocodilos do mundo, tá, em comprimento, chega também aí a quase 6 metros de comprimento, e o focinho dele é comprido também, é fininho e comprido, tá, ou seja, mais uma espécie longirostra, indicando que a sua alimentação principal são peixes, né, são animais aquáticos. A gente tem um fóssil da Venezuela que é chamado de Crocodilus falconensis de 4 milhões de anos. Tá? Então isso indica que essa travessia da África para as Américas se deu antes disso.
Tá, então foi antes de 4 milhões de anos. E aqui termina o gênero crocodilos, terminam os crocodilídeos, digamos assim, e falta um bicho. O bicho que eu fui deixando pro final, deixando pro final, deixando pro final. Ah, o gavial. Ah, o gavial. Ah, o gavial. Ah, o gavial. Pois é, não deu tempo. O vídeo ficou muito comprido, então o gavial vai ser só na próxima semana, sem falta, aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. Um abraço pra vocês e falou. Não fiquem com muita raiva. O gavial. Ah, o gavial.